Igreja, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero dizer para os nossos irmãos, área de Cristo, que sejam muito bem-vindos. Certa vez, ali na Assembleia de Deus, eu já fiz o culto ali do área de Cristo. O Luiz Alberto, o pessoal ali, eu acredito que tinha algum de vocês aqui. E para mim é uma honra. Se tem uma coisa que eu faço e falo, é que nós somos iguais. E que cada um que aqui está tem a sua tribulação, tem a sua luta e tem a sua dificuldade. E sempre prego aqui na Canaã: o meu maior inimigo sou eu, comigo mesmo. Então nós devemos lutar e não desistir nunca. Sempre que eu vejo o Leandro, eu falo assim: é o cavalo de aço. Porque ele vai onde eu não posso ir. E foi falado aqui. Que Deus abençoe vocês, abençoe os nossos visitantes. E quero deixar uma palavra para os irmãos. Em Atos capítulo 20, versículo de 7 a 12. Irmão Geraldo, seja muito bem-vindo, pastor Geraldo. Atos capítulo 20, versículo de 7 a 12. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou-se a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Os irmãos podem se assentar. Eu, nesses minutos que eu tenho, tempo que eu tenho uma palavra para toda a igreja. E todas as palavras que eu trago, eu tenho um tema. E este tema é aprendendo com os tombos. Aprendendo com os tombos. Por que Deus me deu este tema? Porque tem muitos que têm julgado a sua vida pela janela. É bonito quando nós nos reunimos para falar de Cristo. É bonito quando a gente vê que a gente é humano e que nós carecemos da misericórdia de Deus. Eu prego em vários lugares e o que eu mais gosto é de simplicidade e igualdade. Porque Jesus, ele não era diferente disso que eu estou falando. Jesus, ele morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. E nós fazemos julgamentos um com o outro. Se eu reconhecer que Jesus morreu para perdão dos meus pecados, eu já tenho que estar feliz e não julgar o próximo. E não fazer com que o próximo fique uma pessoa oprimida. O que nós devemos levar como a igreja que aqui está é a palavra de esperança e a palavra de salvação. Aleluia. Aprendendo com os tombos. Aquele jovem estava na janela e tudo indica que ele não estava de costa, ele estava de lado.
Um pé do lado de fora, um pé do lado de dentro. Olhava para o mundo, olhava para o pregador. E quando olha para o pregador, vai muito bem. Mas quando a pessoa tem mais intenção de olhar lá para fora, o perigo está aí dentro da igreja. Você está dentro da igreja com o coração lá fora. Tem muitos que até arrependem de aceitar Jesus Cristo. Por que eu fui aceitar Jesus? Por que eu fui dar essa palavra? Para que eu fui fazer este compromisso com Jesus Cristo se eu não posso cumprir? Então nós devemos sair da janela. O que nós devemos sair da janela? Quando estiver lá fora coisas que não edificam, saia da janela. Certa vez eu estava na porta da Assembleia de Deus e ficava de lá. Eu era um diácono. Passava um carrão, eu falei, olha que carrão, o culto está ali. Passava um colega, eu falei, eu ainda largava a porta e ia lá na bicicleta conversar com o colega. Até que o pastor Joel, eu não vi. Ele chegou por trás de mim e falou assim, pede a Deus visão além do horizonte. Onde meus olhos abriram. Eu falei, olha, ninguém nunca me falou assim. Porque se nós estivermos com os olhos só na terra, tem um problema muito sério para nós aí. Então nós devemos olhar não só para a terra no sentido dos prazeres terrenos. Eu posso ser um homem feliz, como toda a igreja tem a liberdade de ser feliz. Liberdade com responsabilidade. Se eu tiver uma responsabilidade na minha liberdade, eu vou fazer com que as pessoas sejam felizes, eu vou fazer com que as pessoas não fiquem tirando lágrima dos olhos por culpa minha. Mas eu vou fazer com que as pessoas tenham ânimo de vir para a igreja e de ouvir a palavra. É isso que Deus quer dos meus irmãos. É isso que Deus quer da igreja. É que nós não julguemos uns aos outros. Se Jesus morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados, pastor Geraldo, quem sou eu para ajudar alguém, sendo que um dia eu vou passar por este mesmo julgamento? E com o risco de não ter a minha salvação. Porque na terra eu fui muito bom, eu fui muito certo. E quem é certo não julga o outro. Quem é certo não julga. O segredo de ser um cristão, de ser uma pessoa que serve a Deus, é esta unificação, é esta coinonia, é esta uma só palavra que foi dita aqui do pastor Leandro. Aqui, olha, nós somos iguais. Nós somos todos num só corpo de Cristo. Não há enfermidade, não há doença, não há ferida, mas há um corpo sadio, que é o corpo de Jesus Cristo. Ninguém vai para o céu pela roupa. Ninguém vai para o céu pelo seu cabelo comprido com uma saia comprida. A gente vai para o céu através da nossa confiança e da nossa fidelidade em Deus. Deus, ele olha para mim e olha para você. E ele sabe até que ponto está o meu coração e está o coração da igreja com respeito a ele. Então Deus disse, Jesus disse, o Espírito Santo está dizendo, ide e pregai a palavra a toda a criatura. Aleluia! O mais importante de nós todos aqui é ganhar, o mais importante é ganhar almas para Jesus e não tirar a alma da igreja para o mundo. Às vezes a minha atitude ou a sua atitude, em vez de trazer a pessoa para perto de Cristo, está fazendo o contrário, está afastando a pessoa de Cristo. Através de quê? Através de uma palavra, através de um testemunho, através de um maltrato. Você afasta a pessoa de Cristo.
E quem é de Jesus, ele não afasta a pessoa de Cristo, ele aproxima a pessoa até Cristo. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer da igreja nesta noite. Então nós devemos fazer uma ciência da nossa mente. Até que ponto eu tenho agradado a Deus e até que ponto eu tenho desagradado a Deus? Até que ponto a minha personalidade vai? Até que ponto que a minha personalidade vai? É mais terra ou mais céu? É mais Deus ou mais desejos carnais? É isso que Deus quer de nós. Nós sejamos cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um do seu modo de vestir, mas que os nossos corações sejam todos num só pensamento. Amém. Glória a Deus. Deus, ele agrada disso. Deus, ele quer isto para mim e quer isto para você. Presta bem atenção. O perigo dentro da igreja. Primeiro, eles não viram que aquele jovem estava na janela. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e está vendo ali como a pessoa está chorando muito, ela está andando muito chateada, está faltando dos cultos. Às vezes ela chega ali, está naquela depressão ou opressão, aí você vai deixando até que aquela pessoa caia para o lado de fora. O perigo está perto da gente. Tem o pastor, tem diácono, tem toda a igreja. Então o que nós devemos fazer é ficarmos atentos. Se tem alguém na janela que já está a ponto de não voltar mais, isso faz parte do pastor, como faz parte de toda a igreja. É nós amarmos uns aos outros, preocupar um com os outros. Mas eu sempre disse, vou dizer e vou repetir aqui na Nova Canaã, nós somos iguais. O pastor não é melhor do que ninguém, como os pastores, que a questão não é melhor do que ninguém, como a irmã que não gosta de oportunidade, com a irmã que não gosta de falar. O nosso valor é o mesmo. O povo da Canaã, meus irmãos, estão aqui, estão ouvindo eu repetir isso. Nós somos iguais. Aqui nós não trabalhamos no sentido de crescermos em valores. Nós fazemos a obra de Deus por amor a cada alma que aqui está. Ali tem um gasofilácio. Quem puder dar uma oferta aqui, fique à vontade. Mas quem não puder, vai ser igual o outro da mesma forma. Tudo que eu faço junto com a igreja é de graça. Precisa do pastor para fazer um culto fúnebre, de graça. Precisa do pastor para fazer um casamento, pastor Geraldo, de graça. Aquilo que chama o pastor Luiz Carlos é de graça. A palavra de Deus nos ensina, de graça receber e de graça dar. Nosso interesse não é crescer financeiramente. O nosso desejo é cumprir o ir de fazer a obra do Senhor. Quantos podem dar em glória? Glória a Deus! Irmãos, área de Cristo, vocês estão de parabéns. Porque, com certeza, se eu chegar de terno no lugar, vai correr muitos vai querer ter espancado. Aí entra o área de Cristo ali, e aí, olha, é bacana. É quem fala para você de Jesus. Nós estamos aqui, mas nós estamos aqui representando Jesus Cristo. Aí quebra. Eu já preguei em tantos lugares que, para mim amaciar a carne de muitos, primeiro eu tenho que me mostrar quem que eu sou, a minha fraqueza. É presídio, é culto do ar livre. Então ali, se for para tirar a gravata, tirar o terno, a gente tira. Mas que aquela alma vai vir para Cristo através da nossa intenção, do nosso testemunho, ela vai vir. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós amemos uns aos outros, que nós saibamos perdoar uns aos outros.
mas que saibamos qual é o nosso lugar e que nós somos discípulos disfarçados aqui na terra. Eu sou um discípulo metalúrgico. Ali dentro da firma que eu trabalho, na fundição ali, o pastor faz oração para mim, até o dono sabe. Se tem alguém do serviço ali para casar, é com o pastor Luiz Carlos. Se tem alguém ali que não tem dinheiro, aí nós vamos juntar um grupo e vamos ajudar a pessoa a pagar até um civil ali. Mas eu sou metalúrgico e sou um pastor metalúrgico. Que na firma que eu trabalho, em todas as firmas que eu trabalhei, é de graça. E um psicólogo dentro de uma firma. Isso é tão bonito que eu estou dizendo para a igreja, que cada um de nós aqui podemos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Onde quer que você esteja, irmã e irmão, faça diferente, porque nós somos discípulos disfarçados. Se eu sou metalúrgico, tem um policial, tem um engenheiro, tem um dono de lojas, tem os motoqueiros, que toda hora ele faz assim para mim, vocês estão entendendo? Ele fica chamando o outro de tampinha e fala bochechudo aí, o cara bochecha ali. Eu chamei de bochechudo, não, um sorriso, só fica rindo. Mas isso é, graças a Deus, e é sorrindo, em vez de ficar só chorando. É um filho que eu tenho, que é o pastor Leandro, e eu quero dizer para cada um, a palavra hoje é curta, irmãos, mas eu quero dizer, sejam todos muito bem-vindos no nosso meio, e vamos somar para juntos nós fazermos a obra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Porque tem um negócio ali para mastigar ali, eu não posso segurar muito. Sejam todos bem-vindos, nossos vizinhos, nossos irmãos. Que Deus multiplique as bênçãos sobre todos. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.